Num dia de sol em maio, com a suave luz da primavera, Melissa Watson colocou o último dos seus pertences na sala de estar da sua nova casa. De pé, diante de caixas de cartão cheias de memórias de 15 anos de casamento, ela fez uma pausa por um momento e respirou fundo. Nunca imaginou que estaria a começar um novo capítulo na sua vida. Mãe, onde é o meu quarto? Melissa foi trazida de volta à realidade pela voz da sua filha de 10 anos, Amy, vinda do piso de baixo. Segundo andar à direita, o quarto com a janela virada para o jardim. Melissa respondeu com suavidade. Acho que vais gostar. A nova casa era uma pequena moradia de 2 andares num subúrbio tranquilo do Connecticut. Entre os bens que recebeu no acordo de divórcio e o seu rendimento como designer gráfica em teletrabalho, deviam conseguir aguentar-se. O que Melissa mais queria era um lugar tranquilo onde ela e a filha pudessem viver em paz. A separação do seu marido Brian não tinha sido amigável, mas ela tentou evitar conflitos pelo bem da filha. Amy correu escadas acima. Melissa sorriu ao ouvir os passinhos leves da filha ecoando no chão de madeira no andar de cima. Amy sempre foi uma criança curiosa e alegre. No entanto, o divórcio dos pais lançara uma grande sombra sobre ela. Ultimamente, acordava com sonhos assustadores com mais frequência, e os seus sorrisos não eram tão frequentes como antes. A caminho da cozinha, a campainha tocou. Melissa ajeitou rapidamente o cabelo e dirigiu-se à porta. Quando a abriu, um homem estava ali parado. Era magro e tinha um sorriso gentil no rosto. Olá, sou o Charles Moore, do lado. Só queria dar-lhe as boas-vindas. Ele ofereceu um pequeno cesto que parecia conter bolachas caseiras e várias maçãs. Obrigada, sou a Melissa Watson. Melissa sorriu e apertou-lhe a mão. Isso é muito simpático da sua parte. Mudar de casa pode ser difícil. Só queria ajudar, se pudesse. A voz de Charles era calma e os seus olhos eram gentis. Vivo sozinho, por isso fico contente quando chegam novas pessoas ao bairro. Melissa convidou-o a entrar. Enquanto servia chá na sala ainda rodeada de caixas, conversaram. Charles contou-lhe que vivia naquela zona há 5 anos, trabalhava como auxiliar na escola primária local e que a jardinagem era o seu passatempo. Melissa agradeceu-lhe pela informação sobre a zona, o supermercado mais próximo e a escola onde Amy iria estudar. Durante a conversa, Amy desceu timidamente as escadas. Oh Amy, este é o nosso vizinho, o Sr. Charles. Melissa chamou a filha. Diz olá. Olá, disse Amy com uma voz baixa. Os seus olhos não encontraram os dele diretamente e parecia desconfiada. Olá, Amy. Charles sorriu amavelmente. Trouxe uma bolacha especial para ti. Tem pepitas de chocolate. Ao tirar uma bolacha do cesto, Amy pareceu abrir-se um pouco, saindo de trás da mãe. Quando aceitou a bolacha, um pequeno obrigado escapou-lhe dos lábios. Charles saiu pouco depois. A porta, disse. Se precisarem de alguma coisa, não hesitem em pedir. Antes de regressar à casa ao lado. À noite, Melissa e Amy jantaram pela primeira vez na nova casa. Como só o micro-ondas funcionava até então, pediram pizza. Amy falou do novo quarto enquanto puxava o queijo, já a fazer planos sobre como iria decorar. Enquanto Melissa admirava a resiliência da filha, não deixou de reparar na ansiedade que ainda se via nos seus olhos. Estás bem? Melissa perguntou com suavidade. Podes dizer-me qualquer coisa. Amy ficou a olhar em silêncio para a pizza por um momento. O pai vai vir aqui? Melissa escolheu as palavras com cuidado. Às vezes ele vai vir visitar-te, mas não vai viver aqui. Eu sei. Amy acenou levemente. Mas tenho saudades dele. Eu também tenho saudades. Melissa respondeu com sinceridade. Mas somos uma equipa forte, tu e eu. A partir de agora, vamos criar muitas memórias juntas. Essa noite, depois de deitar Amy, Melissa sentou-se sozinha na sala da nova casa, pensativa, enquanto bebia o seu café. Durante o ano, desde que se começou a falar da separação até o divórcio se tornar oficial, ela manteve sempre uma postura corajosa, tentando manter-se positiva por causa de Amy. Mas, na verdade, também estava cheia de ansiedade. Esta nova vida, a começar naquele dia, era território desconhecido para ela também. Ao olhar pela janela, via-se a luz acesa na casa de Charles. Conseguia distinguir a sua sombra mover-se por trás das cortinas. Melissa sentiu uma estranha sensação de alívio. Pelo menos, os vizinhos pareciam simpáticos, pensou. Talvez ela e Amy pudessem encontrar um novo começo naquele lugar.
Vários dias passaram-se, e aos poucos, os móveis foram ficando no lugar e o número de caixas diminuiu. Amy começou a frequentar a nova escola na segunda-feira. E Melissa retomou seu trabalho online. À superfície, tudo parecia estar a correr bem. No entanto, na quinta noite após a mudança, Amy acordou a gritar. Melissa correu para o quarto da filha e encontrou-a a tremer na cama. Tive um sonho assustador, disse Amy a chorar. Alguém estava a observar-me pela janela. Melissa abraçou a filha e garantiu-lhe que era apenas um sonho, mas o medo de Amy era real. Depois disso, Amy passou a ter sonhos assustadores com mais frequência e tornou-se menos ativa durante o dia, não querendo brincar tanto no exterior como antes. Melissa notou especialmente que Amy evitava passar pela casa de Charles. Por que não vais brincar lá fora? Perguntou Melissa um dia, e Amy encolheu apenas os ombros. Sem razão. Respondeu vagamente. Só prefiro estar dentro de casa. Melissa ficou preocupada com as mudanças na filha, mas decidiu pensar que era apenas uma questão de adaptação ao novo ambiente. Acreditava que o tempo resolveria o problema. No entanto, uma semana depois, Amy apareceu de repente diante de Melissa com uma expressão séria ao regressar da escola. Mãe, acho que devíamos sair desta casa. Melissa parou o que estava a fazer, surpreendida. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Amy olhou ansiosamente para fora. Consegues imaginar ganhar $10.000 por mês só com o YouTube, tudo a partir de casa? Foi exatamente isso que eu fiz com histórias, sem rosto, sem voz. Vê o link na descrição se estiveres curioso. Não. Só sinto isso. Mas temos de nos apressar. Melissa pousou as mãos nos ombros da filha e olhou-a nos olhos. Está tudo bem, Amy. Leva tempo para nos habituarmos a um lugar novo. Mas a expressão de Amy era séria. Havia um medo nos seus olhos azuis que Melissa nunca tinha visto antes. A partir desse dia, Melissa continuou a sua rotina diária, mas com as palavras de Amy na cabeça. Pensou que focar-se no seu trabalho de design poderia ajudar a afastar os pensamentos ansiosos. À medida que o mês de maio se aproximava do fim, a suavidade da primavera começava a transformar-se no calor do verão. Durante o pequeno almoço, a campainha tocou. Como habitual, Charles estava lá, oferecendo um ramo de margaridas brancas que pareciam colhidas do seu jardim. Bom dia, Melissa. Ele sorriu. Onde está a Amy? Bom dia, Charles. Melissa aceitou o ramo e devolveu um sorriso ligeiramente constrangido. Obrigada. A Amy ainda está a preparar-se. Estamos quase a sair para a escola. Entendo. Um lampejo de desilusão passou pelo rosto dele. Tenho algo que gostaria de oferecer a Amy. Charles tirou uma pequena caixa. Quando aberta, continha uma boneca de madeira delicadamente trabalhada. Parecia feita à mão. Uma boneca de menina, adorável. Fui eu que a fiz. As crianças gostam de bonecas, não é? Melissa aceitou com sentimentos mistos. É um presente adorável, mas Charles, sinto-me mal por receber presentes com tanta frequência. Charles desvalorizou com leveza. Não se preocupe com isso. Gosto de fazer coisas. E baixou um pouco a voz. A Amy é uma criança especial. Vejo muitas vezes os desenhos dela na escola. Ela tem talento. Melissa franziu a testa. Sabia que Charles trabalhava como auxiliar na escola, mas o que queria ele dizer com ver frequentemente os desenhos de Amy? Amy só frequentava a escola há 2 semanas. Sim, ela gosta muito de desenhar. Melissa respondeu com cautela. Charles, hoje estou bastante ocupada com trabalho. Falamos outra altura. Charles saiu com um sorriso, mas o seu olhar parecia espreitar o interior da casa de Melissa por trás dela. Depois de fechar a porta, Melissa tentou afastar o desconforto. Provavelmente estava só a ser simpático, mas a frequência parecia um pouco excessiva. Nessa tarde, o telefone de Melissa tocou. Era da escola da Amy. Senhora Watson, queria falar consigo sobre a Amy. Disse a professora, a senhora Martin. Ela mostrou sinais de ansiedade hoje durante a aula de artes. Fez um desenho diferente do habitual. Que tipo de desenho? Perguntou Melissa, tensa. Uma figura adulta a olhar para uma criança pela janela. Usou cores muito escuras. A senhora Martin parecia escolher bem as palavras. Adaptar-se a um novo ambiente pode ser difícil. Como tem estado ela em casa? Melissa pensou por um momento antes de responder. Na verdade, tem tido pesadelos com mais frequência. Houve mudanças significativas.
Mudança de casa, o divórcio dos pais. A senhora Martim demonstrou compreensão, mas disse: vamos ficar atentos. Contato-a imediatamente se houver alguma alteração. Depois de desligar, Melissa pensou no desenho que Amy tinha feito. Uma pessoa a olhar pela janela. Seria essa a figura dos sonhos da Amy ou fruto da sua imaginação ansiosa? Nessa noite, Amy deixou o jantar por acabar, o que era invulgar. Nem tocou no seu prato favorito, macarrão com queijo, e ficou apenas a olhar pela janela. Quando Melissa chamou, Amy pareceu voltar à realidade. Em que estavas a pensar? Melissa perguntou com suavidade. No Sr. Charles. A resposta de Amy foi inesperada. Ele está na escola. Sim, ele trabalha lá. Mas observa a minha sala de aula pela janela. Amy baixou a voz. Mesmo quando eu o vejo, ele continua apenas a sorrir. Melissa tentou disfarçar o incômodo. Entendo. Talvez ele só estivesse a passar. Amy acenou silenciosamente, mas a dúvida mantinha-se nos seus olhos. No dia seguinte, Melissa terminou o trabalho mais cedo e foi buscar Amy à escola. Enquanto esperava no recreio, procurou por Charles, mas não o viu. O alívio durou pouco. Quando viu Amy sair do edifício da escola, havia uma dureza na expressão da filha que nunca tinha visto antes. O que se passa? Perguntou Melissa assim que entraram no carro. Nada. Respondeu Amy, olhando pela janela. Quero ir para casa. Ao regressar à casa, Amy fechou-se no quarto. Melissa tentou trabalhar, mas não conseguiu concentrar-se. Ficava atenta ao que se passava no andar de cima, preocupada com a filha. À noite, quando Melissa saiu para ir buscar o correio, notou Charles à janela da casa ao lado. Também estava a olhar para a casa de Melissa. Quando seus olhares se cruzaram, ele acenou levemente. Melissa correspondeu com um aceno, mas sentiu um arrepio na espinha. No fim de semana, Melissa estava a trabalhar no jardim. Embora Amy estivesse relutante em sair, ofereceu-se especialmente para ajudar a mãe nesse dia. Enquanto Melissa parava a sebe baixa e Amy regava as flores, Charles apareceu no quintal. Belo tempo, não é? Disse ele por cima da vedação. Precisa de ajuda? Antes que Melissa pudesse recusar, Charles já tinha dado a volta pela sua casa e entrado no quintal delas. Aproximou-se de Amy e disse-lhe algo. Melissa não conseguiu ouvir o que foi dito, mas viu a expressão de Amy endurecer. Amy, vai para dentro. Melissa chamou rapidamente. Podes preparar o almoço? Amy obedeceu de imediato, correndo para dentro de casa. Charles pareceu um pouco desiludido, mas rapidamente recuperou a expressão animada. Ela é uma criança maravilhosa. Tem olhos lindos, disse Charles. Como a mãe. Melissa sorriu com educação, mas estava interiormente cautelosa. Obrigada, Charles. Agradeço a sua preocupação conosco, mas... Antes que pudesse continuar, o telefone de Melissa tocou. Ao olhar para o ecrã, apressada, viu que era do ex-marido, Brian. Era incomum. Normalmente ele só a contactava para combinar visitas com a Amy aos fins de semana. Melissa atendeu o telefone, fazendo um ligeiro aceno a Charles. Caminhou para o lado oposto do jardim, esperando que ele se fosse embora. O que se passa? Não tens planos para ver a Amy esta semana? Melissa, a Amy está bem? A voz de Brian tinha um tom invulgar de preocupação. Sim, está bem. Por que perguntas? Do outro lado da linha, Brian hesitou por um momento de silêncio. Não tenha certeza. Talvez seja apenas intuição de pai, mas tenho me sentido inquieto em relação a Amy ultimamente. Melissa observava Charles a sair do jardim e ficou confusa com as palavras de Brian. Há alguma razão em particular? Não. Brian hesitou novamente. É apenas um pressentimento. Houve alguma mudança? Melissa estava prestes a falar, mas hesitou sobre se devia mencionar Charles e as mudanças no comportamento de Amy. No fim, respondeu. Nada em particular. Acho que ela só precisa de tempo para se adaptar à nova casa. Depois de desligar, Melissa voltou para dentro de casa. Ao olhar pela janela da sala, viu Charles virar-se para olhar a casa dela antes de entrar na sua. O olhar parecia estar especialmente dirigido à janela do segundo andar, onde ficava o quarto da Amy. Essa noite, Amy foi cedo para o quarto. Melissa deitou-se depois de terminar o trabalho, mas o seu sono foi leve e acordou várias vezes. Por volta das 2 da manhã, Melissa foi despertada por um pequeno ruído. Ao início não sabia o que era, mas depois percebeu que vinha do quarto da Amy.
Levantou-se rapidamente e dirigiu-se ao quarto da filha. Antes de bater a porta, ouviu a voz baixa da Amy lá de dentro. Mãe. Quando Melissa abriu a porta, Amy estava sentada na cama a olhar para a janela. A luz da lua entrava no quarto, iluminando-lhe o rosto com um tom azul pálido. O que se passa, Amy? Melissa aproximou-se da cama da filha. Mau sonho. Amy abanou lentamente a cabeça. Havia medo no seu rosto. Mãe, olha pela janela. Disse com voz trêmula. Melissa aproximou-se da janela com ceticismo. Espreitando por uma abertura das cortinas, o seu coração quase parou. À luz da lua, Charles Moore estava no jardim. Não se mexia, apenas olhava para cima, para a casa. O seu olhar estava fixo exatamente na janela do quarto da Amy. Ele vem todas as noites. Disse Amy com voz baixa. Fica à espera à frente da minha janela. Melissa fechou rapidamente as cortinas por completo e abraçou a filha. Desde quando? Perguntou, tentando desesperadamente manter a calma. Desde o dia em que nos mudamos. A voz da Amy tremia. Ao início pensei que fosse um sonho, mas não era. Ele está sempre a observar-me. Pensamentos diversos correram pela mente de Melissa. Devia chamar a polícia? Ou seria apenas um mal-entendido? Charles era certamente estranho, mas não tinha cometido nenhum crime. Mas estar no jardim de alguém no meio da noite. Amy, hoje dormes no meu quarto. Melissa decidiu. Amanhã falamos sobre isto com calma. Mas mãe, aquele homem. Está tudo bem. Melissa abraçou a filha com força. Estou aqui contigo. Depois de levar Amy para o quarto dela, Melissa decidiu verificar pela janela mais uma vez. Do seu quarto conseguia ver Charles mais claramente. Ele ainda estava lá, parado. Era claramente um comportamento anormal. Melissa decidiu chamar a polícia e pegou no smartphone. No entanto, antes de marcar o número, outra figura entrou no seu campo de visão. Conseguiu ver alguém aproximar-se pela estrada do lado oposto da casa. Quando a pessoa passou por baixo de um candeeiro de rua, Melissa engoliu em seco. Era o Brian. Melissa ficou confusa por ver o ex-marido ali no meio da noite. Quando Brian viu Charles, baixou-se rapidamente e escondeu-se nas sombras das árvores. Parecia conhecer Charles ou pelo menos desconfiar dele. Em vez de ligar para o 112, Melissa ligou para o Brian. Conseguiu ver o ecrã do telemóvel dele acender-se na escuridão lá fora. No entanto, Brian não atendeu. Em vez disso, retirou-se rapidamente e voltou pelo caminho por onde viera. Charles, como se tivesse notado algo, saiu ao mesmo tempo. A cabeça de Melissa estava cheia de confusão e medo. O que se passava? Por que estava o Brian ali? Haveria alguma ligação entre ele e o Charles? Incapaz de dormir, Melissa manteve-se à janela toda a noite, mesmo depois de Amy finalmente adormecer. No entanto, nem Charles nem Brian reapareceram. Quando amanheceu e Amy acordou, Melissa disse: "Hoje não vais à escola. Vamos ficar em casa." Amy pareceu aliviada. Depois do pequeno almoço, Melissa ligou ao Brian. Ele não atendeu de imediato, mas atendeu a terceira tentativa. "Estavas perto da nossa casa ontem à noite, não estavas?" Perguntou Melissa sem rodeios. "Do que estás a falar?" A negação de Brian foi demasiado rápida e demasiado forçada. "Não mintas. Eu vi-te. Também viste o nosso vizinho Charles Moore, não foi?" Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente, Brian suspirou. "Melissa, precisamos de falar. Não ao telefone. Cara a cara. Venha agora." Disse Melissa com firmeza. "Não fales com a Amy. Diz-me tudo primeiro." 1 hora depois, Brian chegou. Parecia cansado, diferente do seu habitual ar confiante. Melissa sentou a Amy em frente à televisão e levou o ex-marido para a cozinha. "Explica", disse ela calmamente, cruzando os braços. Brian passou a mão pelo rosto e começou a falar, escolhendo bem as palavras. "Para ser sincero, Melissa, queria avisar-te sobre um homem chamado Charles Moore." Disse em voz baixa. "Teve problemas relacionados com crianças na cidade onde vivia antes." Melissa empalideceu. "O que queres dizer?" "Um novo funcionário da minha empresa é da cidade onde Charles vivia. Por acaso, o nome dele surgiu na conversa e o funcionário reagiu. Era um homem que trabalhava como auxiliar na escola que o sobrinho frequentava." Continuou Brian.
Nessa cidade, aparentemente, ele foi apanhado a tirar fotografias a crianças perto da escola e causou problemas. A polícia esteve envolvida, mas não foi acusado por falta de provas. No entanto, a pressão da população obrigou-o a deixar o trabalho. Não pode ser. Melissa tremia de medo. Só soubeste do Charles recentemente? Há uma semana. Disse Brian com ar arrependido. Ao início não consegui acreditar. Quis verificar. Pesquisei o nome dele e procurei registros antigos. E ontem descobri a morada da casa onde ele vive agora. Mas por que não me disseste logo? Sinceramente, as provas não eram certas. Mas por que não me disseste logo? Sinceramente, as provas não eram certas. Acusar alguém de ser criminoso é algo sério. Por isso quis ver com os meus próprios olhos ontem à noite. E ele viu-te? Não. Eu vi-o. Brian olhou fixamente para Melissa. Viu no jardim a olhar para a janela da Amy. Melissa sentiu o corpo tremer de medo e raiva. Olhou nos olhos de Brian e perguntou: o que devemos fazer? Devemos denunciar isto à polícia. Disse Brian com um tom decidido. Melissa acenou com a cabeça, mas sentia-se ansiosa por dentro. Mas não temos provas concretas. Apenas o facto de estar no jardim à noite. O facto de a Amy sentir medo há meses é uma prova. Disse Brian com raiva na voz. Esse homem está claramente a vigiá-la. Melissa concordou e chamou a polícia. 30 minutos depois, 2 agentes uniformizados chegaram. Ouviram atentamente o relato de Melissa e Brian e tomaram notas. Senhora Watson, entendemos a sua preocupação. Disse o agente mais velho. No entanto, neste momento, nenhum ato criminal foi confirmado. Apenas a observação de alguém no jardim de outra pessoa à noite não é suficiente para obter um mandado de detenção. Mas ele está a vigiar a minha filha. Melissa elevou a voz. Deve ter antecedentes criminais. Vamos investigar, disse o agente mais novo. Por agora, vamos aumentar as patrulhas nesta área e responder imediatamente a qualquer comportamento suspeito. Além disso, não deixe sua filha sair sozinha. Depois da saída dos agentes, Melissa e Brian olharam um para o outro com expressões desiludidas. Isto não chega. Brian mordeu o lábio. Melissa, deixa-me levar-te a ti e a Amy para minha casa. Seria mais seguro. Melissa abanou a cabeça. Quero enfrentar este problema, não fugir dele. Além disso, continuou, escolhendo as palavras. Já não estamos juntos. Ir para tua casa não é uma solução. Brian tentou argumentar, mas acabou por respeitar a decisão de Melissa. Está bem então. Fico aqui por uns tempos. Posso dormir no sofá, se não te importares. É pela segurança da Amy. Melissa pensou por um momento e concordou. A presença do ex-marido despertava emoções complicadas, mas a segurança da Amy era agora a prioridade. Nessa noite, Amy dormiu tranquilamente pela primeira vez em muito tempo. Ter o pai em casa trouxe um alívio evidente ao seu rosto. Melissa deixou Amy dormir no seu quarto, enquanto ela própria ficou no pequeno escritório ao lado. No dia seguinte, Brian levou Amy à escola e Melissa começou a sua própria investigação. Começou por pesquisar Charles Moore na internet. Ao início, não encontrou nada. Mas ao procurar nos arquivos do jornal local da pequena cidade onde ele tinha vivido, encontrou um pequeno artigo sobre ele. Há 5 anos, Charles foi dispensado da escola primária local por conduta imprópria. Os detalhes não estavam descritos, mas a frase preocupações com a segurança das crianças foi usada. Investigando mais a fundo, encontrou outro artigo que dizia que ele tinha sido detido. A acusação era contato impróprio com alunos da escola primária, mas não foi processado por falta de provas. O coração de Melissa batia mais rápido. A sua intuição estava certa e o medo da Amy não era apenas imaginação. Ao continuar a investigação, encontrou também informação de que pouco depois de Charlie se mudar para a casa onde vivia agora, a família que lá morava anteriormente se mudou de repente. Essa família tinha uma filha pequena. Melissa ligou a Brian e contou-lhe o que tinha descoberto. É como eu pensava. A voz de Brian estava carregada. Melissa, devias fazer as malas e sair com a Amy agora mesmo. Não. Disse Melissa com firmeza. Não vou fugir. Temos de o parar ou outra criança será a próxima vítima. O que estás a planear fazer? Recolher provas. Se a polícia não vai agir, forneceremos nós mesmos as provas.
Nessa noite, Melissa e Brian sugeriram a Amy que ficasse na casa da avó. Amy, inicialmente, parecia ansiosa, mas quando os pais explicaram que tinham assuntos de adultos para tratar, ela concordou. Depois de deixar Amy com a mãe de Brian, os dois realizaram uma reunião de estratégia. Melissa propôs esperar que Charles aparecesse no meio da noite e gravar o seu comportamento. Brian concordou e começaram os preparativos. Melissa apagou as luzes da casa e sentou-se numa posição onde podia ver o exterior pela janela do primeiro andar. Brian ficou de vigia noutra janela. Continuaram a esperar em silêncio à medida que a noite avançava. Melissa começou a sentir-se ansiosa. E se o Charles não aparecesse naquela noite? E se ele soubesse que a Amy não estava lá? O plano dele seria desperdiçado? Por volta da 1 da manhã, Brian inclinou-se de repente para a frente. Ele está aqui, disse em voz baixa. Melissa aproximou-se de Brian e espreitou pela janela. De facto, Charles estava no jardim. Mas desta vez, não estava apenas parado. Tinha uma câmera na mão e apontava-a para casa. Ele está a tirar fotografias, disse Brian, contendo a raiva. Do quarto da Amy. Melissa sentiu o corpo congelar. Pegou no telemóvel e começou a gravar as ações de Charles em vídeo. Ele ficou ali cerca de 10 minutos, tirando várias fotos, antes de regressar lentamente à sua casa. Agora temos provas. Melissa apertava o telemóvel com as mãos a tremer. Amanhã iremos à polícia. Na manhã seguinte, Melissa e Brian foram à esquadra e entregaram as informações que tinham recolhido, incluindo o vídeo da noite anterior. Desta vez, a denúncia foi levada a sério. A polícia agiu de imediato e começou a investigar o passado de Charles. O suspeito Moore tem, de facto, um registro anterior, explicou o detetive. No entanto, todos foram casos que não levaram a acusações por falta de provas. Mas com este vídeo e a evidência de que está a repetir o mesmo padrão da residência anterior, podemos agir. A polícia propôs instalar câmaras de vigilância e Melissa concordou de imediato. As câmaras foram instaladas em redor do perímetro da casa, e uma câmara especial foi colocada numa posição que permitia visualizar a casa de Charles. Agora é só esperar, disse o detetive. Se ele agir novamente, responderemos imediatamente. 3 dias depois, o momento chegou. No meio da noite, enquanto Melissa e Brian observavam com expressões tensas, as câmaras de vigilância captaram Charles a montar uma escada sob a janela do quarto da Amy e a começar a subir. A polícia respondeu imediatamente e prendeu em flagrante. Como resultado da investigação, centenas de fotografias de crianças foram descobertas na casa de Charles. Algumas mostravam claramente Amy a brincar na escola ou a ler junto à janela, obviamente tiradas sem permissão. Além disso, ficou claro que ele tinha repetidamente cometido atos semelhantes no passado e mudado de residência como forma de fuga. Melissa e Brian receberam uma explicação do detetive de que ele provavelmente seria condenado a uma longa pena de prisão. E finalmente suspiraram de alívio. Foram buscar Amy e informaram-na com delicadeza de que a situação tinha sido resolvida. À medida que o fim do verão se aproximava e as folhas começavam a mudar de cor, o julgamento de Charles Moore concluiu-se. Foi considerado culpado por múltiplas acusações e recebeu uma longa sentença. Melissa e Brian estavam do lado de fora do tribunal, partilhando um sentimento de alívio silencioso. Acabou, disse Melissa calmamente. Sim. Brian colocou a mão no ombro dela. A Amy está segura. Quando regressaram à casa, Amy perguntou com ansiedade. Aquele homem vai sair? Melissa olhou diretamente nos olhos da filha e respondeu. Não por muito tempo. E tornamo-nos mais fortes. Amy acenou com a cabeça e sorriu ligeiramente. Foi o seu primeiro sorriso verdadeiro em semanas. No fim de semana, quando Brian foi passar tempo com Amy, os 3 fizeram um churrasco no jardim. Depois da refeição, Brian ofereceu café a Melissa e tiveram um momento a sós no terraço. Este acontecimento fez-me pensar. Escolheu bem as palavras. Tivemos problemas antes do divórcio. Estava demasiado absorvido no trabalho e negligenciei-te a ti e a nossa filha. Melissa olhou para ele com surpresa. Era raro Brian demonstrar tanta reflexão. Também não fui perfeita. Respondeu honestamente. Mas os teus sentimentos pela Amy nunca mudaram. Claro que não. Um olhar sério surgiu nos olhos de Brian. Ela é minha filha. E ele hesitou. Tu também continuas a ser importante para mim.
Com essas palavras, Melissa sentiu emoções complexas. Havia uma distância entre eles agora, mas um novo entendimento surgia através daquela crise. Família continua a ser família, mesmo quando a forma muda. Ela sorriu. Na semana seguinte, um agente imobiliário visitou a casa. Melissa e Brian estavam a considerar mudar-se. No entanto, Amy disse de repente: "Eu não quero fugir. Esta é a nossa casa." "Mas não há más memórias aqui?" perguntou Melissa, surpreendida. "Sim, há", admitiu Amy. "Mas também podemos criar boas memórias, certo? Tornamo-nos mais fortes, não foi?" Melissa e Brian emocionaram-se com a força inesperada da filha e olharam um para o outro. "É verdade." Brian acariciou suavemente o cabelo da filha. "Se é isso que pensas, então ficamos." Em vez disso, reforçaram a segurança da casa e aprofundaram os laços com os vizinhos. Os sintomas de PTSD da Amy foram gradualmente tratados e ela voltava a ser a criança alegre que sempre fora. Em outubro, à medida que o outono se intensificava, novos residentes mudarão-se para a casa de Charles. A família de Melissa estava cautelosa, mas eram William e Grace Johnson, um casal idoso acolhedor, e rapidamente estabeleceram uma boa relação de vizinhança. Nesse fim de semana, Amy estava junto à janela do seu quarto, a olhar para a paisagem lá fora. Enquanto Melissa observava, a filha sorriu de repente. Lá fora, Brian, que tinha vindo para a visita de fim de semana, apanhava folhas caídas no jardim e Melissa aproximava-se dele com um termo de chocolate quente. "A nossa família mudou, mas de certa forma acho que está melhor do que antes", murmurou Amy. Lá fora da janela já não havia medo, mas uma nova forma de família. Mesmo pais divorciados podiam conectar-se através do amor e da confiança, e mais importante, ao superar dificuldades. Os três encontraram força. Melissa passou o braço pelos ombros da filha e sorriu. "Sim. Às vezes, depois de passarmos por coisas assustadoras, pode haver um novo começo."